olhando essa multidão toda que está aqui conosco nesta noite para adorar ao Senhor. O plano de Satanás é que houvesse essa multidão toda aqui, mas que aqui no meio estivesse um caixão e todo mundo passasse. Ah, o pastor José Mário está ali. O trama era para tirar a minha vida. E Satanás pelejou e guerreou muito para isso. Mas aquele general que não perde batalha entrou, aleluia. O Senhor pelejará por vós, e pelejou mesmo. E me deu vitória. Irmãos, tudo começou vendo de quando em vez os pés inchados, muito inchados, e sentindo alguma coisa meio estranha. E alguns diziam: o senhor está muito magro, o que está acontecendo? E de quando em vez, irmãos, passava um servo do Senhor, uma serva, e chegava até mim e disse: pastor, Deus te deu livramento de infarto. E não foi um nem dois, foram vários. Mas a gente entende o quê? Deus deu livramento, eu estou livre. A gente não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Mas só Deus sabia como é que estava o meu coração. Então, na ceia de abril, terminou a ceia, até eu tive com a minha esposa aqui à frente, porque tínhamos feito 47 anos de casados, a igreja orou por nós, não é? Parecia até uma despedida, não é? A ideia teve um tom de despedida, e eu não sabia que as coisas iriam ocorrer dessa forma, não sabia. Mas, irmãos, aí falei com eles: olha, eu vou precisar fazer alguns exames, e 5 dias, no máximo, foi o que a minha cardiologista disse, e eu pensei que logo no final de semana eu estivesse. Mas fui para um hospital, aonde ela me indicou. E lá naquele hospital, ela já havia me avisado: os seus rins estão comprometidos, e por isso as pernas estão inchando, prejudicando o seu coração, que está com água. Então, e os pulmões. Então, há uma necessidade de fazer cateterismo. Os médicos lá vão irrigar os rins para poder fazer o cateterismo, porque há um contraste, e o contraste é muito forte, e ele pode fazer os seus rins paralisar. Lá fui, internei-me numa segunda-feira. Quando foi na terça-feira, na quarta-feira fiz o cateterismo, mas na terça-feira, o chefe do CTI, que eu me internei na emergência para a entrada, né? Mas, na verdade, eu tinha que ir para o CTI. Fui para o CTI, e chegando lá no dia seguinte, o chefe do CTI, doutor Diogo, depois de ter pedido vários exames e analisado a situação, ele olhou para mim e disse: senhor José Mário, seu caso aqui é milagres. Ele disse: não é um milagre, não, é milagres. Mas confia em Deus. Eu já fiquei espantado. Um médico falar em Deus, né? Mas confia em Deus, porque vai ser um milagre de cada vez. O ramanto yohai, o idehebe alas. Oh, aleluia! Um milagre de cada vez. Enquanto estava ali no CTI, aguardando as coisas, vinham pessoas para falar conosco, né? Médicos, enfermeiros, aquela coisa toda. E a gente aproveitava para conversar e encaminhar a questão para falar de Jesus, né? Porque o crente não sabe fazer outra coisa, né? A gente fala de Jesus. E ali começou a descobrir crentes, e iam lá, ali no box que eu estava, e o meu box era bem de frente aonde ficavam os médicos, que era uma ilhazinha de frente para o meu box. Então eles viam tudo que acontecia comigo, e eu via tudo que estava acontecendo lá. Havia uma cortina, e a cortina ficava sempre aberta. E começava aquela oração. E vinha um, orava, vinha outro, orava. Então tinha pessoas crentes e não crentes. Eu digo: olha, você vai orar por mim hoje. Pastor, eu não sei orar. E foi lá, buscou uma colega, e fizeram as duas orações. Eu digo: hoje vai ser você. Falei para outra: pastor, eu estou desviado.
Falei, mas você sabia que Deus ouve oração de desviado? Não é? Aí orou também, orando. E a gente tinha, irmãos, momentos difíceis lá no CTI. As noites não eram fáceis. E depois eu fui para o quarto também de igual modo. Teve uma noite lá que a situação estava tão difícil, eu estava parado, orando, e quem estava lá no posto dos médicos era uma fisioterapeuta. Ela, quando olhou assim, correu para o celular, olhou lá, correu, pastor, o senhor precisa ouvir esse louvor. Eu estou vendo aí que a situação não está fácil, ouve esse louvor. Irmão, a gente está no CTI, de madrugada. E o louvor era, eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Ah, irmão, oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fui fazer o cateterismo, o primeiro. Quando chega no cateterismo, a moça que está empurrando a maca se junta com a instrumentadora. E as duas estendem as mãos sobre mim e oram. Eu entro na maca, na mesa de cirurgia, para fazer o cateterismo, e daqui a pouco eu estou ouvindo, o tempo todo, aquela irmã que não me conhecia, nunca tinha me visto, ela ficou ali intercedendo, Urakamashuri Komenerai, para que tudo desse certo, irmãos. Orou. E depois do cateterismo, o médico chamou meu filho, Vinícius, passou para ele lá todas as informações que ele viu, e eu não vou entrar nesses detalhes, mas algo eu preciso dizer. No cateterismo ele detectou que 4 artérias nós temos no coração, mas 3 estavam entupidas, só tinha uma funcionando. Deus está te livrando de infarto, irmão. Deus está te livrando. 3 veias entupidas. Podia partir a qualquer hora, até mesmo aqui no púlpito. Mas Deus é... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele guarda os seus servos. Saímos dali, voltamos para o CTI. Dias depois a gente volta para fazer o restante. Ele falou, eu não pude fazer porque os seus rins não iam aguentar. Eu diluí o remédio que eu falei há pouco, o contraste, o máximo que eu pude, mas é insuficiente para fazer as 2 angioplastias. Aí por isso eu voltei. Quando eu volto, irmão, na segunda vez, para fazer a angioplastia, ele faz uma incisão na virilha direita, de novo, que ele já tinha feito, mas resolveu fazer uma na esquerda. Fez o cateterismo, colocou os stents e foi embora para o leito. De madrugada, irmãos, uma sangraria. Perdi muito sangue. Senhoras e irmãos, veem como Satanás trabalha. Não é que o médico esqueceu de fechar aquela incisão que ele fez? Perdi sangue, tive que tomar transfusão e fiquei anêmico. 9 dias, não é? Ali debaixo de remédio, para poder mudar aquele quadro. E o tempo passando. Só que, irmãos, o meu emocional já começou a ficar complicado, porque é um local, pois eu estava ali de frente para aquela ilha, passava gente daqui para lá, de lá para cá, eles viam tudo que você fazia, né? Você ia tomar banho, estava todo mundo te vendo tomar banho, você ia fazer as suas necessidades, estava todo mundo te vendo. Quer dizer, o que aconteceu? Exposto a todo mundo ali. Você era uma vitrine, eu estava com uma vitrine. Mas no mesmo momento, irmãos, só vê como, só Deus, né? Como é permissão de Deus, como foi cantado. Quando chegava no outro dia de manhã já, aliás, de madrugada, 4 horas da manhã, alguém vinha colher sangue. 5 horas tinha o raio-x, 6 horas a medicação. Isso foi os 30 dias que passei lá, todo dia fazendo isso.
já não tinha mais lugar para furar. E a minha veia é difícil de achar, né? Mas aquilo acontecendo, todo dia. Mas de manhã cedinho, o que aparecia lá? O nutricionista. Eu estou no CTI, irmão. O que você quer comer hoje? Olha, o cardápio é esse, escolhe. Tinha psicólogo, fisioterapeuta, todo mundo passava lá para dar atenção. E você no CTI, você não pode sair da cama. Me deixavam sentar na beira da cama. Colocavam uma poltrona para mim e disse: Zé, pode ficar sentado ali o tempo que o senhor quiser. E eu dizia, ficava ali. Quem faz isso, irmãos? Quem já teve CTI já sabe, você não pode botar o pé no chão. Mas Deus permitiu que eu botasse o pé no chão. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ramachuque menegarabachai. Ramanto yogenderebias comenegarabas. Aí, irmãos, a gente está resumindo, porque tem coisas que a gente leva tempo desnecessário. Por isso estamos resumindo. Aí, irmãos, num determinado momento, numa terça-feira de madrugada, eu comecei a ficar incomodado. O que eu estou fazendo aqui? Eu prego que Jesus faz, que cura, isso aqui, o que eu estou fazendo aqui? Que dê meu exemplo de fé. Que dê o meu exemplo de fé. E eu pensei comigo, e veio aquilo, entrou no meu coração muito forte, eu fiquei com aquela convicção. Deus quer que eu peça alta e saia daqui. Quando chegou na quarta de manhã, eu liguei para minha família, foram lá os filhos, a esposa, os genros. O que está acontecendo? Aí eu expliquei, não vou ficar mais, mas pai, não, a esposa, marido, não, eu não vou ficar mais. Pedi para chamar o doutor Diogo, que era o chefe do CTI, e quando eu falei com ele, ele botou a mão na cabeça. Meu irmão, não faça isso, meu amigo. Não faça isso, você ainda não está em condições. Eu falei, não, eu não posso negar minha fé. Eu tenho que seguir o que a fé está me ditando. Pensava eu que era fé, né? Irmãos, cuidado com o que você pensa. Pensa muito bem nas vozes que você ouve. Provai se os espíritos são de Deus. Porque há muitos espíritos enganadores e a gente pensa que é safo, que é sábio. E aí somos enganados. E aí não tinha quem me demovesse. O CTI parou. Chamaram a psicóloga, ela conversou comigo, falou, veio outro profissional, falou, vem cá, os médicos, senhor, não faça isso, o senhor está indo bem. Mas eu não concordei. Tá bom. Aí chamaram o Rio Mar, o hospital fica de um lado, e tem do outro lado, tem um rio realmente, e do outro lado fica o ambulatório. Mandaram chamar do ambulatório um médico, cardiologista, que era crente. Chegaram lá correndo para ele e disseram, doutor Wilson, vai lá no CTI, porque lá tem um homem de Deus, que falou que Deus quer que ele tenha alta, mas ele não está em condição, só você que também é um homem de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ele foi lá, realmente na autoridade de Deus, irmãos. Ele falou, meu pastor, eu creio na tua fé, mas não faça isso. É um absurdo. Eu falei, doutor Wilson, eu preciso. Ele falou, vou orar por você. No final, fez a oração. E no meio da oração, ele diz, Deus ainda tem uma grande obra contigo. Um dia lá que veio uma doutora da nefrologia, conversou comigo, olhou, analisou e tal. Ela ia embora, aí virou, voltou e disse, Deus te trouxe aqui com um propósito. Eu estou falando de médica, irmãos. Não é um.
Você já viu isso acontecer? Quando você fala de alguma coisa, o médico vai pela ciência. É aquilo que ele acredita. Mas ali eles estavam falando de algo maior. Deus tem algo na tua vida. Oh, aleluia. Vim para casa. Passando lá, acho que no mesmo dia ou no outro dia, eu vou de madrugada no banheiro e de repente, irmãos, quando eu vou voltar para o quarto, eu escorrego e tomo um tombo, caí de uma forma, o contrário que seria, me machucou as costas, as pernas, e como levantar dali, irmãos? Eu não tinha forças, a minha esposa magrinha, não ia aguentar com... Irmão, só Deus, só Deus, só Deus ali. Eu não sei, de repente a gente se virou e com muita graça de Deus nos levantamos e deitamos. Voltei ao cardiologista, a cardiologista. Quando eu voltei lá, ela disse: a sua situação é muito séria. Muito séria. Ou o senhor volta para o CTI, ou o senhor vai morrer em casa. O senhor escolhe. Escolha é escolha. Qualquer escolha é válida. É você que escolhe. Isso são palavras da doutora. Toda escolha é escolha. Só escolher. E eu ainda relutei, vim para casa. Quando chegou num determinado momento, minha família estava reunida, minhas irmãs vieram, e quando chegamos, o que você acha, Mário? Eu disse que não tem condição. Eu tenho que voltar para o hospital. Aí, minha filha e meu genro me colocaram no carro e me levaram. A Vanusa, que foi comigo, ela é que tem essa experiência. Ela diz que no trajeto eu já não estava falando coisa com coisa, que eu já estava mais para partir do que para ficar. A situação era crítica. Chegamos lá no Rio Mar. Irmãos, de madrugada. Eu não sei como, só Deus faz isso. Fui para a emergência. Primeiro momento, eu disse: não tem vaga no CTI. Mas a minha filha falou: não, mas ele fez todo o tratamento aqui. Doutor, eu liguei para o médico, ele falou: pode ir para cá. E, aliás, haviam dito: se você precisar, pode voltar, nós vamos te receber. Né? As portas ficaram abertas. E me receberam mesmo de braços abertos, irmãos. Mas só que naquela madrugada, precisava colocar um catéter, e em 10 minutos algo absurdo aconteceu. O nefrologista, doutor Bernardo, já estava lá do meu lado fazendo o que tinha que se fazer. Irmãos, essas coisas em hospital, você vai ligar, é prontão alcançável, mas ele estava ali. Quem faz isso? É Deus. Só Deus faz isso. E voltamos, fizemos o tratamento para poder ter alta. Tivemos alta e eu pensando que no quarto as coisas fossem melhores, não é? Porque no quarto você tem a privacidade, é um quarto só para mim. Tudo bonitinho, tudo lá tal. Tem a privacidade. Irmãos, eu não sabia que aquilo era uma treva pura. Eu não tinha nenhuma noção daquilo. Irmãos, hospital é batalha espiritual. Iracema estava lá comigo, e uma das noites ela teve que orar quase a noite toda, e Deus deu graça a ela, e eu juntando a ela, e a gente orando e tendo que expulsar, porque o mal vinha de uma forma para tragar mesmo. Uma das noites foi a Vanessa. Vanessa orou, chegou, e quando ela percebeu pelo Espírito de Deus que a situação não estava legal, ela começou a orar. E orando aqui, repreendendo daqui, orando. Irmãos, aí eu consegui dormir. Mas quando chegou no dia seguinte, a Vanessa estava que não aguentava. Pai, eu vou me embora, eu não aguento mais ficar aqui, Por quê? O peso daquele lugar. E aí,
Chegou o momento, a gente teve alta e veio para casa. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Eu convidei até o doutor Diego, mas ele disse, olha, hoje é aniversário do meu filho. Eu já tinha marcado sair com ele. Mas vai nessa tua força. Continua confiando em Deus. Porque em Deus você vai ter vitória. Confia sempre. Tá? E a gente está confiando, irmãos, porque Deus é o quê? Aleluia. Nunca desconfie de Deus. Você pode fazer tudo com Deus, mas não faça isso. Desconfiar de Deus. Você quer ver Deus aborrecido? É quando alguém não confia nele. Que desconfia dele. Será que ele vai fazer? Será que ele não vai fazer? Não, Deus não é Deus de será. Deus é. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nas madrugadas do CTI, Deus conversou comigo, me levou também, teve uns lados bons, importantes, e chama-nos a atenção de algumas coisas, que você tira lições. Uma das lições que eu tirei ali, né, é o protocolo. Pegou esse sino aqui e botou para cá e vai pegar isso aqui. Pegava as luvas, jogava fora, botava outra luva. Tinha que ter um avental. O tempo todo eu falei, meu Deus, na minha cabeça é um desperdício. Mas na cabeça deles aquilo é um protocolo. E quando alguém esquecia, o chefe, epa, aqui nós temos protocolo. Ele dizia alto. Aqui, o chefe da enfermagem, aqui nós temos protocolo, ou seja, no CTI, é obrigado a seguir o protocolo. E na casa de Deus, irmãos? Como é que a gente faz aqui? Tem protocolo? A outra coisa também era medir a glicose. Quase 2, 3 vezes no dia. Quando media, passava de 160 e está alto. Tem que corrigir. Tem que corrigir. Eu falei, que história é essa? Aí vinham com uma insulina, apertava na barriga para que diminuísse a subir. Aí Deus começou a me chamar a atenção. Às vezes a gente deixa as coisas passar, mas tem que corrigir. Tem que corrigir. E naquela mesma noite que Deus estava falando comigo, eu tive um sonho. Eu estava vindo para a igreja. E quando eu estou vindo para a igreja, eu passo próximo a uma ruazinha assim de subida, que era de barro, mas eu ouvia vozes. E quando eu ouvia as vozes, era a porção de irmãos lá conversando, falando em voz alta, mas tinha um líder. E aquele líder era da igreja. E ele começava a falar a respeito da igreja, metendo mais da igreja. Como é que não pode aquela igreja? Eu não vou mais lá, não sei o quê. Falando uma porção de coisa. Aquilo é um absurdo, aí falando. Aí eu ia passando direto. Aí uma voz disse, corrige. Você não aprendeu a corrigir? Corrige. Aí eu voltei, no sonho. Voltava e subia lá, meu irmão, está tudo bem, meu irmão? Ah, pastor, está tudo bem. Por que você está falando mal da igreja? Qual é o problema? O que a igreja te fez? Falei, engraçado. Pessoa quando não está satisfeito no emprego, pede as contas. A pessoa quando mora num lugar que não gosta, muda. E outras coisas todas. Por que na igreja você tem que estar numa igreja que você não está satisfeito? Por que você está perturbando? Toma uma atitude. Toma uma atitude. Ou você sai, procura uma igreja do seu jeito, e se você não achar uma igreja do teu jeito, funde uma igreja, mas não perturbe. Corrija, não deixa. E aí, irmãos, aí ele se desculpou, não vou voltar, coisa e tal, e nos acertamos ali. Correção. E uma outra coisa que Deus falou já para mim mesmo, com relação àquilo que a gente deixa passar em branco. Senhor, nesse tempo todo, como é que está a minha vida? Como é que está
Ele diz, aí vem uma palavra, omissão. Omissão. Pecado de omissão. A gente vê, não, deixa quieto. Vamos aguardar mais um pouco. Não, daqui a pouco. Não, Deus não quer isso, irmãos. Deus quer, corrija. Ou seja, entre em ação assim que você souber. Não deixe as coisas ficarem cada vez pior. Tome as atitudes. E nós já estamos, irmãos. Depois que eu vim para casa, teve lá 2 irmãs lá em casa, enviadas pelo Senhor. E aí Deus usou aquelas irmãs de uma forma extraordinária. E uma delas disse, olha, Deus está lhe mandando dizer que a sua recuperação vai ser rápida. Irmãos, era uma sonolência. Eu dormi o dia todo. Eu não tinha força para ficar em pé. Eu perdi o jeito de andar, eu perdi o jeito de falar. E embora lá também passasse fonoaudiólogo, tudo isso lá fazia, fisioterapia lá direto, levantar, fazer exercício, entendeu? Enquanto tudo isso, tanto no CTI quanto no quarto, tínhamos essas coisas lá. Eu não podia nem falar, mas Deus entrou com providência. 4 de abril foi quando eu me internei. Hoje é dia 6 de junho, maio, junho, 2 meses. Aquele que era para estar aqui no caixão, está aqui dizendo que só o Senhor é Deus, que não há outro além dele. E eu aproveito esse momento, irmãos, eu não vou citar nomes, não é? Para agradecer à Igreja do Cordeiro. Está aqui o resultado. Quem veio aqui? Porque orou, porque buscou, clamou. Irmãos, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, aqui tinha umas 10 criancinhas que subiram, que vieram me abraçar. Como me alegrou minha alma. Os irmãos, como acolheram-me. E hoje eu estou vendo, eu não sabia que eu era tão amado assim. Eu não sabia que vocês gostavam tanto de mim assim. Que Deus em Cristo vos abençoe muitíssimo. Eu não sou digno nem merecedor de coisa alguma. Muito obrigado por vocês terem vindo. E a ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o louvor. Tu és fiel, Deus! Tu és fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E coisas maiores virão, porque Ele diz que ainda não é o meu tempo de partida, que ainda há uma obra a ser feita. Obedecer mais. Vamos obedecer, não é isso? Ele que está no controle, é Ele que manda. Isso posto, quero chamar minha esposa, Iracema, os meus filhos, os netos, está aí também o Jean, venham à frente. A igreja vai estar orando por nós. Eu vou pedir ao pastor Miguel Rodrigues para fazer a sua oração, porque uns anos atrás, pastor Josué Pereira, era o dirigente da congregação do Nova Betânia, lá no Areal, e ele convidou a irmã Andréa Fontes para cantar. E do meu lado sentou o pastor Miguel. E ele havia acabado de fazer cateterismo. E ele me disse o seguinte, eu não esqueci. Meu irmão, depois desse cateterismo, eu sou outro homem. Lembra? Eu era arrogante, era assim, era assado, mas quando eu passei por essa experiência, mudei. Então, essa experiência leva a gente a mudar, a ver as coisas de uma forma diferente. Você pode dar glória? Amém. Então, peço à igreja que esteja de pé conosco, que o pastor vai estar fazendo a sua oração depois de Jeremias. Glória a Deus. A paz do Senhor. Queria que a minha esposa viesse aqui. Eu acabei de ouvir um pouco da minha história, bispo. Uma vez nós nos encontramos em Angra, o senhor me perguntou sobre a minha experiência, eu estava saindo dela.
Eu digo que todo mundo tinha que passar pelo menos um dia no CTI. Todo mundo. Hoje eu já usei Azarro, usei Million, estou todo perfumado. Mas 3 dias no CTI a gente fede. Não tem quem não fique com CC com mau hálito. Por mais que você é bem cuidado. E ali a gente reflete, a gente aprende. O primeiro banho que me deram em cima da cama, até hoje eu lembro o nome do enfermeiro, era Anderson. Eu chorava. E ele dizia, pastor, eu sei o que é isso, eu já estou aqui há tantos anos. Eu disse, eu nunca vou esquecer você. E vou orar por você enquanto eu viver. Então, queridos, a esposa, com a esposa do nosso pastor está ali, é uma pessoa que a gente não pode deixar de ter num momento como esse, é uma esposa. Foram 17 dias de CTI que eu passei. Todos os dias minha esposa entrava naquele quarto. Gelado, escuro, mas quando ela entrava era como um sol que entrava ali dentro. Vários banhos você me deu, né, minha filha? Que coisa, como é bom. Que você levante uma mão direita para o céu. As duas, se quiser. Mas vamos agradecer a Deus pelo nosso pastor José Mário. Agradeça a Deus pela sua vida. Que você não tenha nunca que entrar no CTI para mudar tantas coisas que tem que ser mudadas na sua vida, no seu comportamento. Oremos ao Senhor Deus. Amado Pai que está nos céus. Tu sabes, só o Senhor sabes como nos moldar, como tratar conosco. A verdade, Senhor, é que todo o teu tratamento nos faz bem, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. Mesmo os momentos mais difíceis que passamos, é benefício que o Senhor está trazendo para nós. Eu louvo a Deus pela vida do teu servo, do teu ungido, do anjo dessa igreja. Louvo a Deus pela experiência que ele passou, que ele viveu, e pelo Senhor estar trazendo ele de volta a esta liderança, a esta igreja. Eu tenho certeza no que eu estou falando nesta oração, que o pastor José Mário nunca mais será o mesmo. No tratamento, na dedicação e em toda a aplicação da tua palavra aqui neste altar. Senhor Deus, amado Pai, que cada um dos presentes neste santuário vivam uma experiência contigo, como a que eu vivi, que o pastor José Mário viveu, e que nos transforme para melhor, para estarmos mais vivendo aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Senhor, eu faço um pedido final nesta oração. É o pedido que eu tenho feito para a minha vida, eu peço para a vida do pastor José Mário e de todos que o Senhor venha a trabalhar com eles. Que nós tenhamos a experiência de Sansão, que vivemos os dias da força, da saúde, do vigor, mas que no momento final, Sansão praticou num último ato de fé, o ato que lhe fez matar mais inimigos da sua morte do que em toda a sua vida de força e vigor. Que os pastores José Mário, ele possa viver agora, Senhor, nesses dias que o Senhor sabe quantos ele terá na terra, uma vida de dedicação, de fé, de maneira que por mais que o inferno se levante, por mais que os desafios cheguem, ele conquiste, ele vença, e o teu nome venha a ser mais e mais e mais e mais glorificado através deste ministério, desta vida, desta família. É a oração que eu faço, é a oração que eu oro, com a certeza e a fé de que em nome de Jesus nós estamos aqui vivendo um dia que trará resposta para o teu servo, para a sua família e para todos nós. Os que concordam com esta oração, por favor, confirme dizendo amém. Obrigado. Aleluia. Meus irmãos, eu quero aproveitar aqui, diante da igreja e aqui nesse altar, para agradecer a minha família e abraçar cada um deles. Ali, irmãos, é como falou o pastor Miguel, eu realmente entendi o que é uma família. E eu aprendi a dar valor a uma família que estiveram ali comigo. Esses netos aqui, oravam incessantemente por mim. Minha filha Vanusa,
minha esposa Iracema, minha filha Vanessa, meu genro Rolando, meu genro Fernando, meu filho Vinícius, e o meu genro Rolando está viajando. Eles se revezavam, irmãos, para me dar o suporte necessário. Então, quero dar um abraço aí a cada um deles. Deus abençoe. Muito obrigado, minha filha. Muito obrigado. Uramacharabacandarabaxuia. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, minha filha. Deus seja louvado. Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Deus seja louvado. Meu filho, muito obrigado. Aleluia. Irmãos, este neto aqui, ó, ele já chegava ali em casa, ele já ia direto onde eu estava, né? Carequinha, cheguei. Aí, vou orar por você. Vou fazer algo especial. Vou orar por você. Demônio da morte, vai embora em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a todos e também a todos os demais.